Em uma pequena cidade, algo intrigante acontecia diariamente. Um cachorro ia até a estrada e passava o dia todo olhando os carros passarem. Uma mulher decidiu investigar o motivo. Quando ela descobriu o porquê, ficou perplexa. Antes de ouvir esse relato, não se esqueça de se inscrever no canal. O sol mal havia nascido quando Dona Cecília estacionou seu carro no posto Estrela do Vale, como fazia todas as manhãs há mais de 2 décadas. O estabelecimento ficava no quilômetro 47 da rodovia estadual que cortava a pequena cidade de Vale das Flores, um município com pouco mais de 15 mil habitantes, no interior de Minas Gerais. Naquela manhã de março, enquanto organizava a papelada do escritório do posto, algo chamou sua atenção pela janela. Um cachorro de porte médio, pelo dourado já um pouco desbotado pelo tempo, sentou-se à beira da estrada. Seus olhos atentos seguiam cada veículo que passava, como se procurasse algo ou alguém. "João!", chamou Cecília ao frentista que acabara de chegar. "Você já viu esse cachorro antes?" João, um rapaz de seus 20 e poucos anos, aproximou-se da janela. "Sim, Dona Cecília. Faz umas 2 semanas que ele aparece todo dia. Fica aí olhando os carros. O seu Antônio da lanchonete até tentou espantar, mas ele sempre volta." Cecília observou o animal com mais atenção. Apesar da aparência cansada e do pelo mal cuidado, havia algo nobre em sua postura. Não parecia um cachorro de rua comum. Seus olhos transmitiam uma mistura de esperança e melancolia que tocou fundo o coração da mulher. Durante aquele dia, ela não conseguiu tirar o cachorro da cabeça. Quando o sol começou a se pôr, pegou um pote de plástico na lanchonete, encheu com água fresca e levou até ele, junto com alguns pedaços de pão com mortadela que havia guardado do seu próprio almoço. O cachorro, inicialmente desconfiado, aproximou-se devagar. Cheirou a comida e, após um momento de hesitação, começou a comer. Cecília notou que, apesar da fome aparente, ele comia com certa educação, como se tivesse sido bem criado. "Você tem dono, não é?", murmurou ela, mantendo distância para não assustá-lo. "O que aconteceu com você?" Nos dias que se seguiram, estabeleceu-se uma rotina. Toda manhã o cachorro, que Cecília passou a chamar de guardião, já estava em seu posto de observação quando ela chegava. Ela sempre trazia comida e água, e aos poucos foi conquistando sua confiança. Os funcionários do posto começaram a notar algo curioso. Desde que Guardião aparecera, os acidentes naquele trecho da rodovia, antes frequentes devido a uma curva perigosa, haviam diminuído consideravelmente. O cachorro parecia ter um sexto sentido. Quando um carro se aproximava em alta velocidade, ele latia de forma peculiar, como se alertasse o motorista. "É impressionante", comentou seu Antônio, dono da lanchonete, certa tarde. "Aquele cachorro parece um anjo da guarda." Outro dia mesmo, um caminhão vinha descendo a serra cantando pneu, e ele começou a latir. O motorista diminuiu a velocidade bem na hora que um carro estava saindo do posto. A fama de Guardião começou a se espalhar pela cidade. Motoristas regulares paravam para dar petiscos, e alguns até mudavam sua rota habitual só para passar por ali e ver o cachorro. Mas por mais que as pessoas tentassem levá-lo para casa, oferecendo abrigo e conforto, ele sempre retornava para seu posto de vigília. Cecília tentou diversas vezes convencê-lo a ir com ela. Chegou a preparar um cantinho especial em sua varanda, com uma casinha confortável e cobertores macios. Guardião até chegou a visitá-la algumas vezes, aceitando um banho e alguns momentos de carinho, mas invariavelmente voltava para a estrada. "É como se ele estivesse esperando alguém", refletiu ela, observando-o em mais um entardecer. "Mas quem? E por quanto tempo?" Com o passar dos meses, Guardião tornou-se uma verdadeira instituição local. Crianças da escola próxima faziam desenhos dele. Idosos contavam histórias sobre suas proezas, algumas claramente exageradas, e até mesmo o prefeito, em uma visita ao posto, comentou sobre a possibilidade de fazer dele um mascote oficial da cidade. Mas, para Cecília, que o observava diariamente, havia algo de profundamente comovente em sua dedicação silenciosa. Ela começou a fazer um diário, registrando suas observações sobre o comportamento do cachorro. Notou que ele prestava atenção especial em carros de determinada cor.
e que às vezes, principalmente no fim da tarde, sentava-se de um jeito específico, como se relembrasse algo. "Sabe, João", disse ela ao frentista em uma tarde particularmente reflexiva, "às vezes penso que não somos nós que escolhemos ajudar os outros. São eles que nos escolhem para aprendermos algo importante." A chegada da primavera trouxe consigo uma movimentação diferente ao posto Estrela do Vale. Marina, sobrinha de Cecília e estudante de veterinária, veio passar as férias com a tia. Desde o primeiro momento em que viu o guardião, a jovem ficou intrigada com seu comportamento. "Tia, esse cachorro tem algo especial", comentou Marina enquanto observava a guardião de sua mesa improvisada na lanchonete do seu Antônio. Com seu laptop aberto e diversos livros espalhados, ela dedicava suas manhãs a estudar o comportamento do animal. "Já vi casos de cães que esperam por seus donos, mas geralmente ficam em um lugar específico, como uma casa ou um ponto de ônibus. Este aqui parece estar procurando ativamente." Cecília serviu 2 xícaras de café e sentou-se com a sobrinha. "Como assim, procurando? Repare como ele reage diferente a cada tipo de carro", explicou Marina, apontando para Guardião através da janela. "Quando passa um sedã azul escuro, ele fica especialmente agitado. E já percebi que ele tem uma rotina. De manhã, fica mais próximo à entrada do posto. Depois se move para diferentes pontos da estrada durante o dia, como se seguisse um padrão." As observações de Marina deram um novo sentido à presença de Guardião. Com sua formação acadêmica, ela começou a documentar sistematicamente o comportamento do cachorro, criando um pequeno dossiê com fotos, vídeos e anotações detalhadas. Uma tarde, enquanto Marina fotografava Guardião, uma senhora idosa parou seu carro no posto. Ao ver o cachorro, seus olhos se encheram de lágrimas. "Esse cachorro me lembra tanto o Rex, o companheiro do meu falecido marido", comentou ela com seu Antônio. "Ele também era assim, todo atento e protetor." A história da senhora despertou ainda mais o interesse de Marina. Ela começou a entrevistar os moradores locais, descobrindo que muitos tinham suas próprias teorias sobre a origem de Guardião. Alguns diziam que ele pertencera a um viajante. Outros juravam que era um anjo em forma de cachorro, enviado para proteger a estrada. João, o frentista, tornou-se um aliado importante nas investigações. Com seu celular, começou a registrar momentos significativos do dia a dia de Guardião. "Olha só isso, Marina", mostrou ele um dia. "Toda quinta-feira, às 4 da tarde, passa uma carreta vermelha, e ele late de um jeito diferente, mais ansioso." A rotina do posto foi se adaptando à presença do cachorro. Os funcionários criaram um sistema de revezamento para alimentá-lo, e até mesmo os caminhoneiros que passavam regularmente pela região começaram a trazer petiscos especiais. Um deles, seu José, sempre parava nas quartas-feiras e trazia ração premium. "Esse aqui não é um cachorro qualquer", afirmava seu José, enquanto acariciava a cabeça de Guardião. "Tem uma sabedoria nos olhos dele que só vi em gente muito vivida." Marina notou que, apesar de aceitar carinho e comida de todos, Guardião mantinha uma conexão especial com Cecília. Era como se ele reconhecesse nela uma alma igualmente solitária e dedicada. Sua tia, viúva há 10 anos, encontrara no cachorro uma nova razão para sorrir. Um dia, durante uma tempestade particularmente forte, Guardião surpreendeu a todos. Em vez de procurar abrigo, permaneceu na chuva latindo insistentemente para um carro que passava em alta velocidade. O motorista, percebendo os latidos, reduziu a velocidade bem a tempo de evitar um deslizamento de terra que havia bloqueado parcialmente a pista. "É incrível como ele consegue prever essas coisas", comentou Marina, fazendo mais anotações em seu caderno. "Já cataloguei mais de 20 situações em que ele alertou motoristas sobre perigos na estrada." A presença de Guardião começou a atrair atenção, além dos limites de Vale das Flores. Blogs locais publicaram matérias sobre o cachorro guardião da rodovia e algumas pessoas começaram a fazer desvios em suas rotas só para conhecê-lo. Foi então que Marina teve uma ideia. "Tia, e se usássemos as redes sociais para tentar descobrir a história dele? Podemos criar uma página compartilhando fotos e informações. Quem sabe assim encontramos seus antigos donos." Cecília hesitou.
Parte dela temia que, ao descobrir o passado de Guardião, pudesse perdê-lo. Mas seu coração sabia que o cachorro merecia a chance de reencontrar sua família original, se ela ainda existisse. Está bem, concordou finalmente. Mas vamos fazer isso com cuidado. Não quero que ele se assuste com muita movimentação de pessoas diferentes. O que nenhuma delas imaginava era que aquela decisão desencadearia uma série de eventos que revelariam muito mais do que a origem de Guardião. A história que estava prestes a se desenrolar conectaria vidas de maneiras que ninguém poderia prever, transformando para sempre a pequena comunidade ao redor do posto Estrela do Vale. A página nas redes sociais criada por Marina ganhou uma repercussão surpreendente. Em apenas uma semana, o Guardião da Rodovia alcançou mais de 50 mil seguidores. Pessoas de todo o Brasil compartilhavam a história do cachorro fiel que protegia a estrada, e muitos começaram a fazer teorias sobre seu passado. "Olha só isso, tia!" exclamou Marina numa manhã de sábado, enquanto mostrava o celular para Cecília. Uma senhora de Belo Horizonte comentou que perdeu um cachorro parecido há alguns anos, durante uma mudança. Será que pode ser o Guardião? Cecília observou a foto que a mulher havia compartilhado. O cachorro tinha semelhanças com o Guardião, mas algo não batia. O focinho é diferente, Marina. E repare nas manchas do pelo. Não é ele. À medida que a popularidade da página crescia, o movimento no posto Estrela do Vale também aumentava. Curiosos vinham de cidades vizinhas para conhecer o famoso cachorro. Seu Antônio, dono da lanchonete, até criou um combo Guardião, um hambúrguer especial com batatas fritas, que fez tanto sucesso que precisou contratar mais uma funcionária. Entre os novos visitantes, havia uma senhora chamada Dona Berenice, professora aposentada, que passou a frequentar o posto regularmente. Ela trazia sempre um caderno onde anotava suas observações sobre Guardião. "Sabem", disse ela uma tarde enquanto tomava café com Cecília e Marina, "existe uma antiga lenda japonesa sobre cães que são, na verdade, espíritos protetores. Eles escolhem um lugar para guardar e trazem sorte para todos ao seu redor." Marina sorriu, mas não descartou completamente a teoria. Afinal, havia algo verdadeiramente místico na forma como o Guardião parecia saber exatamente quando algo estava prestes a acontecer na estrada. Foi numa quinta-feira chuvosa que algo extraordinário aconteceu. Um senhor de seus 70 anos parou no posto para abastecer e, ao ver Guardião, ficou paralisado. O cachorro, que geralmente mantinha distância de estranhos, aproximou-se do homem, abanando o rabo de forma hesitante. "Não pode ser", murmurou o senhor, que se apresentou como Alberto. "Esse jeito de andar, essa manchinha branca na pata, me lembra tanto o cachorro do meu amigo Vicente." Cecília, que estava próxima, aproximou-se interessada. "O senhor conhece a história dele?" Alberto passou a mão pelos cabelos grisalhos, visivelmente emocionado. "Vicente era meu melhor amigo. Ele tinha um cachorro muito parecido com este, chamado Thor. Há uns 4 anos, Vicente estava se mudando para o sul do país com a família, mas durante a viagem, numa parada para abastecer, o cachorro pulou do carro e desapareceu." Marina, que havia se juntado à conversa, começou a fazer anotações frenéticas. "O senhor tem alguma foto? Sabe exatamente quando isso aconteceu?" "Tenho algumas fotos antigas no celular", respondeu Alberto, procurando em sua galeria. Vicente procurou por dias, colocou anúncios, mas nunca mais encontrou o Thor. Foi muito difícil para a família, especialmente para a filha mais nova, Ana Clara. Ela tinha apenas 8 anos na época. Quando Alberto mostrou as fotos, Cecília sentiu seu coração acelerar. A semelhança era inegável. O mesmo pelo dourado, a manchinha característica na pata dianteira, até mesmo o jeito de inclinar a cabeça quando estava atento. "Mas por que ele ficaria justamente aqui?" questionou Marina, olhando para Guardião, que havia voltado para seu posto de observação. Alberto coçou o queixo pensativo. "Bem, se não me engano, foi mais ou menos nesta região que Thor desapareceu. Vicente parou em um posto para abastecer, pode ter sido este mesmo." A possibilidade de finalmente descobrir o passado de Guardião deixou todos agitados.
Marina imediatamente começou a pesquisar sobre Vicente nas redes sociais, enquanto Cecília tentava lembrar-se de algum cliente de 4 anos atrás que pudesse ter perdido um cachorro. "Vou entrar em contato com Vicente", disse Alberto. "Ele se mudou para Santa Catarina, mas tenho certeza de que vai querer saber disso." Aquele cachorro era como um filho para ele. Enquanto a possibilidade de um reencontro pairava no ar, Guardião continuava sua vigília incansável na beira da estrada. Seu olhar atento seguia os carros que passavam, como se, mesmo depois de tanto tempo, ainda esperasse ver um rosto familiar entre os viajantes. Na manhã seguinte à visita de Alberto, o posto Estrela do Vale amanheceu diferente. Uma energia de expectativa pairava no ar, enquanto todos aguardavam notícias sobre Vicente e sua família. Guardião, alheio à agitação que sua história causava, mantinha sua rotina habitual, observando atentamente o movimento na estrada. Marina havia passado a noite pesquisando nas redes sociais e, com a ajuda de Alberto, conseguiu localizar o perfil de Vicente Santos. As fotos antigas em seu perfil não deixavam dúvidas. Guardião era mesmo Thor, o cachorro desaparecido durante a mudança da família. "Consegui falar com a esposa dele, Sandra", anunciou Alberto, entrando no escritório do posto, onde Cecília e Marina tomavam café. Eles ficaram muito emocionados. "Estão organizando tudo para vir até aqui no próximo final de semana." A notícia se espalhou rapidamente pela cidade. Os moradores, que já consideravam Guardião como mascote local, começaram a preparar uma recepção especial para a família. Seu Antônio planejava um almoço de confraternização na lanchonete, enquanto outros comerciantes da região se mobilizavam para ajudar. Durante aquela semana de espera, Cecília notou uma mudança sutil no comportamento de Guardião. Era como se ele pudesse sentir que algo importante estava para acontecer. Passava mais tempo próximo ao escritório do posto e seus olhos pareciam carregar uma nova expressão de expectativa. "Será que ele se lembra deles?", perguntou-se Cecília em voz alta, enquanto observava o cachorro pela janela. "Os cães têm uma memória afetiva muito forte", explicou Marina. "Eles podem reconhecer pessoas queridas mesmo depois de anos de separação. Mas o que me intriga é outra coisa. Por que ele escolheu ficar justamente aqui, no local onde se perdeu?" A resposta para essa pergunta começou a se desenhar quando Dona Berenice, a professora aposentada, apareceu no posto trazendo um álbum de recortes antigos. "Achei que isso poderia interessar vocês", disse ela, colocando o álbum sobre a mesa. As páginas amareladas continham reportagens sobre a região, e uma delas, datada de 4 anos atrás, chamou a atenção de todos. Era uma pequena nota sobre um acidente na rodovia, exatamente no trecho onde Guardião montava guarda. "Foi naquela curva perigosa", apontou Dona Berenice. Antes de Guardião aparecer, aquele trecho era conhecido como Curva do Destino. Aconteciam muitos acidentes ali. Marina folheou o álbum com interesse crescente. "Olha só, tia. Nos últimos 4 anos, desde que Guardião chegou, o número de acidentes caiu drasticamente. As estatísticas mostram uma redução de quase 90%. A descoberta deu um novo significado à presença do cachorro. Não era apenas um animal perdido esperando seus donos. Era um guardião que havia escolhido proteger justamente o local que poderia ter sido palco de mais tragédias. Enquanto isso, nas redes sociais, a história ganhava novos capítulos. Ana Clara, agora com 12 anos, havia feito um vídeo emocionante relembrando os momentos com Thor. "Eu nunca perdi a esperança de encontrá-lo", dizia ela no vídeo, que rapidamente viralizou. Na sexta-feira, véspera do grande reencontro, algo inusitado aconteceu. Guardião, que raramente se afastava de seu posto de observação, começou a fazer algo diferente. Ele ia até a estrada, pegava pequenas pedras e as trazia para perto da lanchonete, organizando-as em um padrão que intrigou a todos. "Parece que ele está marcando um território", observou João, o frentista. "Ou talvez marcando um caminho." Cecília sentiu um aperto no coração. Em poucos dias, aquele ser especial que havia transformado suas manhãs solitárias poderia partir com sua família original. Mas algo em seu íntimo dizia que a história não seria tão simples assim.
Naquela noite, enquanto fechava o posto, ela encontrou o guardião sentado em seu lugar habitual, o olhar fixo na estrada escura. Sentou-se ao lado dele como fazia tantas vezes. "Você sabia o tempo todo, não é?" sussurrou ela. "Sabia que precisávamos de você aqui, tanto quanto você precisava encontrar seu caminho de volta para casa." O sábado amanheceu com uma atmosfera elétrica no posto Estrela do Vale. Faixas coloridas decoravam a fachada da lanchonete, onde seu Antônio coordenava os últimos preparativos para o almoço de confraternização. Moradores locais e curiosos de cidades vizinhas já começavam a se aglomerar, todos ansiosos para testemunhar o reencontro entre Guardião, ou melhor, Thor, e sua família original. Cecília, normalmente tão composta, não conseguia esconder seu nervosismo. Passou a manhã toda indo de um lado para outro, verificando se tudo estava em ordem. Marina, por sua vez, parecia vibrar de empolgação, sua câmera a postos para registrar cada momento. Eles acabaram de passar pelo posto de gasolina na entrada da cidade, anunciou João, que mantinha contato com Alberto pelo celular. "Devem chegar em uns 15 minutos. Guardião, como se pressentisse a importância daquele dia, mantinha-se em seu posto habitual, mas seus olhos pareciam mais atentos que nunca, fixos na curva da estrada por onde os carros apareciam. Às 11h37, um sedã azul escuro surgiu na rodovia. Antes mesmo que alguém pudesse avisar, Guardião se levantou, suas orelhas em pé e o rabo balançando freneticamente. O carro mal havia estacionado quando a porta de trás se abriu e uma menina de 12 anos saltou, gritando: "Thor! Thor!" O que se seguiu foi uma cena de pura emoção. Guardião correu em direção à menina, Ana Clara, e os dois se encontraram em um abraço que parecia querer compensar 4 anos de separação. O cachorro pulava, latia e lambia o rosto da garota, que ria e chorava ao mesmo tempo. Vicente e Sandra, os pais, saíram do carro em seguida, visivelmente emocionados. Thor, reconhecendo-os, correu para saudá-los também, recebendo carícias e palavras de afeto. "Não posso acreditar", murmurou Vicente com lágrimas nos olhos. "Depois de tanto tempo, ele ainda se lembra de nós." Cecília observava a cena com um misto de alegria e um inexplicável aperto no coração. Aproximou-se para se apresentar, e logo todos estavam envolvidos em uma conversa animada, com Vicente e sua família ansiosos para saber cada detalhe sobre os anos que Thor passara ali. O almoço na lanchonete foi um evento memorável. Entre pratos típicos da região e o famoso combo Guardião, histórias eram compartilhadas. Vicente contou como a família nunca desistiu de procurar por Thor, colocando anúncios em jornais e sites por meses a fio. "Chegamos a consultar uma vidente", admitiu Sandra rindo. "Ela disse que Thor estava em um lugar seguro, protegendo pessoas. Na época achamos que era só para nos consolar, mas agora..." Marina aproveitou para mostrar seus registros e pesquisas sobre o comportamento de Guardião, o que deixou a família fascinada. "É incrível como ele encontrou um propósito aqui", comentou Vicente. "Sempre soube que ele era especial, mas isso é além de qualquer expectativa." À medida que a tarde avançava, uma pergunta pairava no ar, embora ninguém ousasse verbalizá-la. O que aconteceria agora? Thor claramente reconhecia e amava sua família original, mas também havia criado laços profundos com a comunidade do posto, especialmente com Cecília. Foi Ana Clara quem finalmente tocou no assunto. "Pai, mãe", disse ela, sua voz tremendo ligeiramente. "Thor parece tão feliz aqui. Ele tem uma missão importante. Não podemos simplesmente levá-lo embora, podemos?" Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Vicente trocou um olhar significativo com Sandra antes de se voltar para Cecília. Nós precisamos conversar sobre isso." "É uma decisão difícil." Cecília assentiu, sentindo um nó na garganta. Claro, por que não damos um passeio? Posso mostrar a vocês os lugares que Thor costuma frequentar." Enquanto o grupo se afastava para um tour pela área, Guardião, ou Thor, os seguia, alternando entre correr à frente, como se quisesse mostrar o caminho, e voltar para receber carinho de Ana Clara e Vicente. Chegando à famosa curva, local de tantos acidentes no passado, Vicente parou, observando pensativo. "Sabe", disse ele,
Quando perdemos Thor, foi como se uma parte de nós tivesse ficado para trás. Mas vendo tudo isso, o impacto que ele teve aqui é como se ele tivesse cumprido um destino maior. Sandra pegou a mão do marido, seus olhos marejados. Talvez essa tenha sido a razão de tudo. Ele não se perdeu, ele encontrou seu caminho. O domingo amanheceu com uma calmaria que contrastava com a agitação do dia anterior. Vicente e sua família haviam passado a noite em uma pousada local, cortesia dos moradores que queriam estender ao máximo a estadia dos visitantes. Guardião, ou Thor, como alguns ainda insistiam em chamá-lo, dormira em seu lugar habitual próximo ao posto, como se quisesse manter sua vigília mesmo em meio a tantas emoções. Cecília chegou cedo ao posto, encontrando o cachorro já em seu posto de observação. "Bom dia, meu amigo", disse ela suavemente, oferecendo-lhe um pedaço de pão. "Hoje é um grande dia, não é?" Por volta das 9 horas, Vicente e sua família chegaram. Ana Clara correu imediatamente para abraçar Guardião, que a recebeu com a mesma alegria do dia anterior. Os adultos, no entanto, carregavam expressões sérias, evidência de uma noite provavelmente passada em discussões e reflexões. "Cecília", começou Vicente, nós tomamos uma decisão." O coração de Cecília acelerou. Ela havia passado a noite se preparando para ouvir que levariam Guardião embora, tentando se convencer de que era o certo a fazer. Afinal, ele era da família deles originalmente. "Nós decidimos que..." Vicente fez uma pausa, trocando olhares com Sandra. "Não podemos levar Thor conosco." A surpresa estampou-se no rosto de Cecília. "Mas ele é da família de vocês. Vocês o procuraram por tanto tempo." Sandra deu um passo à frente, seus olhos marejados. "Exatamente por isso. Nós o amamos demais para arrancá-lo daqui. Este lugar, esta comunidade, isso se tornou o lar dele. Ele encontrou um propósito aqui, algo maior do que simplesmente ser um animal de estimação." Ana Clara, que ouvia a conversa, aproximou-se com o Guardião ao seu lado. "Mamãe e papai me explicaram tudo. É difícil, mas... olha só para ele." Ela acariciou a cabeça do cachorro. "Ele está feliz aqui. Está fazendo a diferença." Vicente continuou. "Pensamos muito sobre isso. Thor, ou Guardião, como vocês o chamam, ele não é mais apenas nosso cachorro. Ele se tornou um símbolo de esperança e proteção para toda esta comunidade. Levá-lo embora seria egoísta." Cecília sentiu lágrimas se formando em seus olhos. A nobreza daquela decisão a tocava profundamente. "Eu não sei o que dizer." "Tem certeza disso?" "Temos", afirmou Sandra, "mas temos uma proposta. Queríamos saber se poderíamos vir visitá-lo regularmente, talvez nas férias ou em alguns feriados. Assim, ele continua sendo parte de nossas vidas, mas sem perder sua missão aqui." A ideia pareceu iluminar o rosto de todos. Era uma solução que respeitava os novos laços de Guardião, mas também mantinha sua conexão com sua família original. Naquele momento, como se entendesse a importância da conversa, Guardião se levantou e caminhou até o meio do grupo. Ele olhou para cada um deles, seus olhos sábios parecendo dizer que aprovava a decisão. "Acho que ele concorda", brincou Vicente, com um sorriso emocionado. A notícia logo se espalhou pela cidade. O que poderia ter sido um dia de despedidas transformou-se em uma celebração. Seu Antônio abriu a lanchonete mais cedo, servindo um café da manhã especial. Moradores começaram a chegar, trazendo presentes para a família de Vicente e petiscos para Guardião. Marina, que havia documentado toda a jornada, anunciou que transformaria a história em um livro. "A saga do Guardião da Estrada", disse ela empolgada. "Uma história de amor, lealdade e destino." À medida que o dia avançava, planos começaram a ser feitos. Vicente e Sandra conversaram com o prefeito sobre a possibilidade de criar um programa de segurança viária inspirado em Guardião. Ana Clara, por sua vez, teve a ideia de iniciar um projeto de adoção responsável de animais na cidade. Enquanto todos conversavam animadamente, Cecília observou o Guardião retornar calmamente ao seu posto de observação, na beira da estrada. Ela se aproximou, sentando-se ao lado dele como fizera tantas vezes antes. "Você sabia o tempo todo, não é?", sussurrou ela.
Sabia que sua missão aqui era maior do que qualquer um de nós poderia imaginar. Guardião encostou sua cabeça no ombro dela, seu olhar fixo na estrada à frente. Naquele momento, Cecília entendeu que aquela história estava longe de terminar. Era apenas o começo de um novo capítulo, não apenas para Guardião, mas para todos cujas vidas ele havia tocado. A estrada se estendia diante deles, cheia de promessas e possibilidades, e ali, na curva do destino, um cachorro extraordinário continuava sua vigília, unindo passado e presente e guardando o caminho para um futuro cheio de esperança. Os meses que se seguiram à decisão da família de Vicente trouxeram mudanças significativas para a Vale das Flores. A história de Guardião, agora conhecida nacionalmente, atraía visitantes de todo o país, transformando a pequena cidade em um ponto turístico inusitado. O posto Estrela do Vale, antes um simples ponto de parada na estrada, tornou-se o coração pulsante da comunidade. Cecília, com o apoio de Marina e dos moradores locais, iniciou uma série de projetos inspirados na saga do cachorro Guardião. Numa manhã ensolarada de primavera, Cecília observava o movimento no posto com um sorriso no rosto. A lanchonete de seu Antônio havia se expandido, agora ocupando um espaço maior e oferecendo não apenas lanches, mas também souvenirs temáticos de Guardião. "Tia, você não vai acreditar", exclamou Marina entrando no escritório com seu laptop. "Acabei de receber um e-mail de uma produtora de São Paulo. Eles querem transformar a história do Guardião em um documentário." Cecília arregalou os olhos, surpresa. "Um documentário? Mas isso é maravilhoso, Marina." "E tem mais", continuou a sobrinha empolgada. "Lembra daquele projeto de segurança viária que o Vicente sugeriu? A Secretaria Estadual de Transportes quer implementá-lo em todo o estado. Vão usar a imagem do Guardião como mascote da campanha." As notícias eram de fato empolgantes. Nos últimos meses, a presença de Guardião havia inspirado uma série de iniciativas positivas. Um abrigo para animais abandonados foi criado na cidade, batizado de Lar Guardião. Escolas locais incluíram aulas sobre segurança no trânsito e cuidados com animais em seus currículos. O próprio Guardião, alheio à sua fama crescente, mantinha sua rotina diária de vigilância na estrada. Mas agora, ele contava com a companhia frequente de voluntários que se revezavam para ajudá-lo em sua missão. Uma tarde, enquanto Cecília organizava alguns papéis no escritório, ouviu uma comoção lá fora. Ao sair para verificar, viu um grupo de crianças reunidas em torno de Guardião. "O que está acontecendo aqui?" perguntou ela, aproximando-se. João, o frentista, que observava a cena com um sorriso, explicou: "É a nova turma do projeto Guardiões Mirins. Eles vêm aprender sobre segurança no trânsito e cuidados com os animais." Cecília observou emocionada como o Guardião interagia pacientemente com as crianças, permitindo que o acariciassem e ouvindo atentamente as instruções da professora sobre como atravessar a rua com segurança. Naquela noite, após o posto fechar, Cecília se sentou ao lado de Guardião em seu posto de observação habitual. O céu estrelado se estendia sobre eles, e o silêncio da noite era quebrado apenas pelo ocasional passar de um carro na estrada. "Quem diria, hein, meu amigo?" murmurou ela, acariciando a cabeça do cachorro. "Você não apenas encontrou seu caminho de volta para casa, mas nos mostrou um caminho melhor para todos nós." Guardião encostou sua cabeça no ombro dela, como fazia tantas vezes, seu olhar sábio fixo na estrada à frente. No dia seguinte, uma surpresa aguardava Cecília. Um carro familiar estacionou no posto. Eram Vicente, Sandra e Ana Clara, chegando para sua visita mensal. "Trouxemos uma novidade", anunciou Ana Clara, mal contendo a excitação. Ela segurava uma caixa de onde vinham pequenos latidos. Com cuidado, a menina abriu a caixa, revelando um filhote que era a imagem viva de Guardião quando jovem. "Este é o filho de Luna, a irmã do Thor", explicou Vicente. "Pensamos que talvez, Guardião pudesse querer um aprendiz." Cecília sentiu seu coração se encher de emoção. Era como se um ciclo estivesse se completando, ao mesmo tempo em que um novo começava. Guardião se aproximou cautelosamente do filhote, cheirando-o com curiosidade. Para surpresa de todos,
Ele gentilmente pegou o pequeno pela nuca e o levou até seu posto de observação, como se já estivesse pronto para começar o treinamento. Acho que isso é um sim, riu Sandra, enquanto todos observavam a cena ternamente. Aquele momento simbolizava perfeitamente o que Guardião havia trazido para suas vidas: união, renovação e esperança. A estrada que antes era palco de tragédias, agora se tornara um caminho de transformação e novas possibilidades. O verão chegou a Vale das Flores, trazendo consigo uma onda de calor e novas mudanças. O filhote trazido pela família de Vicente, agora batizado de Sentinela, crescia rapidamente sob os cuidados atentos de Guardião e da comunidade do posto. Numa manhã particularmente quente, Cecília observava pela janela do escritório, enquanto o Guardião ensinava pacientemente a Sentinela os fundamentos de sua missão. O filhote, cheio de energia, tentava imitar cada movimento do cão mais velho, às vezes tropeçando em suas próprias patas ainda desproporcionais. É incrível como ele assumiu esse papel de mentor, comentou Marina, que havia voltado à cidade para acompanhar o desenvolvimento do documentário sobre Guardião. Cecília assentiu, sorrindo. É como se ele soubesse que precisa passar adiante todo o conhecimento que acumulou. O documentário, intitulado O Guardião da Esperança, estava em plena produção. A equipe de filmagem havia se tornado uma presença constante no posto, capturando não apenas a rotina de Guardião, mas também o impacto que sua história tinha causado na comunidade. Uma tarde, enquanto as câmeras rodavam, algo inesperado aconteceu. Um carro em alta velocidade surgiu na curva, derrapando perigosamente. Antes que alguém pudesse reagir, Guardião disparou em direção à estrada, latindo furiosamente. O motorista, alertado pelos latidos, conseguiu retomar o controle do veículo bem a tempo de evitar um acidente. O que surpreendeu a todos, no entanto, foi ver Sentinela correndo logo atrás, imitando os latidos de alerta de Guardião. O filhote, ainda desajeitado, parecia entender instintivamente a importância daquela missão. "Corta! Isso foi incrível!" gritou o diretor do documentário, mal contendo a empolgação. "Não poderíamos ter planejado uma cena melhor." O incidente rapidamente se tornou viral nas redes sociais, com o vídeo de Guardião e Sentinela em ação sendo compartilhado milhares de vezes. A hashtag #RuneGuardiões da Estrada se tornou tendência nacional, trazendo ainda mais atenção para o projeto de segurança viária inspirado em Guardião. Com a crescente popularidade, vieram também novos desafios. O fluxo constante de visitantes começou a preocupar Cecília, que temia que toda essa atenção pudesse afetar negativamente Guardião e sua importante missão. "Precisamos encontrar um equilíbrio", disse ela durante uma reunião com o prefeito e representantes da comunidade. "É maravilhoso que a história dele esteja inspirando tantas pessoas, mas não podemos perder de vista o que realmente importa: a segurança na estrada e o bem-estar dos animais." Foi então que surgiu a ideia de criar o Centro Educativo Guardião da Estrada. Um espaço dedicado não apenas a contar a história de Guardião, mas também a educar visitantes sobre segurança no trânsito, cuidados com animais e a importância da preservação ambiental. O projeto rapidamente ganhou apoio de empresas e do governo estadual. Em poucos meses, um terreno próximo ao posto foi adquirido e as obras iniciadas. Cecília, com a ajuda de Marina e da comunidade, trabalhou incansavelmente para garantir que cada detalhe do centro refletisse os valores que Guardião representava. Enquanto isso, a rotina no posto continuava. Guardião, agora com alguns fios brancos no focinho, mantinha sua vigília diária, sempre acompanhado pelo entusiasmado Sentinela. Os dois haviam desenvolvido uma sintonia perfeita, trabalhando juntos para manter a estrada segura. Numa tarde tranquila, Cecília encontrou Guardião e Sentinela descansando à sombra de uma árvore próxima ao posto. Sentou-se ao lado deles, refletindo sobre como sua vida havia mudado nos últimos anos. "Sabe", disse ela, acariciando gentilmente as orelhas de Guardião, "quando você apareceu aqui pela primeira vez, eu estava tão sozinha. Achava que minha vida já tinha tomado seu rumo definitivo. Mas você me mostrou que nunca é tarde para fazer a diferença,
para encontrar um propósito maior. Guardião levantou a cabeça, seus olhos sábios encontrando os de Cecília. Era como se ele entendesse cada palavra. E agora olha só para nós, continuou ela, sorrindo para a sentinela que brincava com uma folha caída. Estamos construindo algo que vai muito além de nós mesmos. Um legado de esperança, de cuidado, de comunidade. Naquele momento, o som de um carro se aproximando chamou a atenção de todos. Guardião e sentinela imediatamente se puseram em alerta, prontos para agir se necessário. Mas era apenas mais um viajante parando para conhecer os famosos cães guardiões. Cecília observou com orgulho, enquanto o guardião, com sentinela ao seu lado, caminhava majestosamente em direção ao carro, pronto para mais uma interação, mais uma oportunidade de fazer a diferença. O sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa. A estrada se estendia à frente, um símbolo de jornadas, de possibilidades, de vidas entrelaçadas pelo destino. E ali, na curva que um dia foi palco de tantas tristezas, agora brilhava uma luz de esperança, guardada por dois cães extraordinários e uma comunidade unida por uma missão maior. O legado de Guardião estava apenas começando a se desenrolar, prometendo inspirar gerações futuras a olhar além de si mesmas e encontrar propósito em proteger e cuidar uns dos outros. O outono chegou à Vale das Flores, trazendo consigo uma brisa fresca e a promessa de novos começos. O Centro Educativo Guardião da Estrada estava prestes a ser inaugurado, e a pequena cidade fervilhava com os preparativos para o grande evento. Cecília, em pé diante do imponente edifício, mal podia acreditar no que via. O que começara como um sonho ambicioso havia se transformado em uma realidade tangível. O centro, com sua arquitetura moderna e sustentável, destacava-se na paisagem, um farol de educação e conscientização. É incrível, não é? Disse Marina, aproximando-se com uma prancheta na mão. Quem diria que chegaríamos tão longe? Cecília sorriu, seus olhos brilhando de emoção. É mais do que eu jamais poderia ter imaginado. O interior do centro era um tributo à jornada de Guardião e a tudo o que ele representava. Havia exposições interativas sobre segurança no trânsito, cuidados com animais e preservação ambiental. Um auditório moderno estava preparado para palestras e apresentações. E no coração do edifício, uma galeria contava a história completa de Guardião, desde seu desaparecimento até seu impacto na comunidade. Na véspera da inauguração, uma surpresa emocionante aguardava todos no posto. Um carro familiar estacionou, e dele desceram Vicente, Sandra e Ana Clara, acompanhados de uma senhora idosa. Dona Cecília, chamou Ana Clara correndo em sua direção. Trouxemos alguém muito especial para conhecer o Guardião. A senhora, apoiada em uma bengala, aproximou-se lentamente. Seus olhos, embora envelhecidos, brilhavam de expectativa. Esta é minha avó, Dona Elisa, apresentou Vicente. Ela era a dona original de Thor, antes de nós o adotarmos. Cecília sentiu seu coração acelerar. Era como se mais uma peça do quebra-cabeça da vida de Guardião estivesse se encaixando. Guardião, que descansava próximo ao posto com sentinela, ergueu-se imediatamente ao ver a senhora. Seu comportamento mudou de forma sutil, mas perceptível. Ele se aproximou devagar, seu olhar fixo em Dona Elisa. Thor, meu menino, sussurrou a senhora, estendendo uma mão trêmula. O que se seguiu foi uma cena que emocionou a todos os presentes. Guardião, gentilmente, encostou sua cabeça na mão de Dona Elisa, como se reconhecesse um elo há muito perdido. A senhora, com lágrimas nos olhos, acariciou o cachorro com ternura. Eu sempre soube que ele estava destinado a algo especial, disse Dona Elisa, sua voz embargada pela emoção. Desde filhote ele tinha esse olhar, como se pudesse ver além do que nós víamos. Aquela noite, ao redor de uma grande mesa na lanchonete de seu Antônio, histórias foram compartilhadas. Dona Elisa contou sobre como Thor, ainda filhote, havia sido seu companheiro após a perda do marido. Como, relutantemente, ela o entregara a Vicente e Sandra quando sua saúde começou a falhar, sabendo que ele precisava de uma família mais jovem e ativa. E pensar que todo esse tempo ele estava aqui,
fazendo exatamente o que sempre foi destinado a fazer, proteger e unir as pessoas, refletiu Dona Elisa observando o guardião que descansava aos seus pés. Na manhã seguinte, o dia da inauguração amanheceu radiante. Uma multidão se reuniu em frente ao centro educativo, ansiosa para o grande momento. Autoridades locais, representantes do governo estadual, jornalistas e, é claro, os moradores de Vale das Flores, todos estavam presentes. Cecília, vestida elegantemente, subiu ao pequeno palco montado para a ocasião. Ao seu lado, guardião e sentinela se sentaram como se entendessem a importância do momento. Há alguns anos, começou ela, sua voz carregada de emoção, um cachorro perdido chegou à nossa cidade. Hoje inauguramos não apenas um edifício, mas um símbolo de como pequenos atos de bondade e dedicação podem transformar vidas e comunidades inteiras. Enquanto Cecília discursava, Guardião mantinha seu olhar atento na estrada próxima, sempre vigilante. Sentinela, imitando seu mentor, fazia o mesmo. Este centro, continuou Cecília, é um testemunho vivo de que, quando nos unimos por uma causa maior, podemos realizar o extraordinário. Aqui, ensinaremos não apenas sobre segurança e cuidados com animais, mas sobre empatia, responsabilidade e o poder transformador do amor incondicional. Ao final do discurso, sob aplausos entusiasmados, Cecília e o prefeito cortaram juntos a fita inaugural. As portas do Centro Educativo Guardião da Estrada se abriram, marcando o início de um novo capítulo na história de Vale das Flores. Enquanto os visitantes exploravam maravilhados o interior do centro, Cecília encontrou um momento para se afastar da multidão. Ela caminhou até o posto de observação habitual de Guardião, onde o cachorro já havia retornado, fiel à sua missão. Sentando-se ao lado dele, Cecília olhou para a estrada que se estendia à frente. Você sabe, disse ela suavemente, quando penso em tudo o que aconteceu, percebo que você não apenas guardou esta estrada, você nos mostrou um caminho de compaixão, de propósito, de união. Guardião encostou sua cabeça no ombro de Cecília, seu olhar sábio fixo no horizonte. E ali, na curva que um dia fora palco de tantas histórias tristes, agora brilhava uma luz de esperança, um farol guiando para um futuro mais consciente e compassivo. O legado de Guardião, antes restrito a uma pequena cidade, agora se expandia, prometendo tocar vidas muito além dos limites de Vale das Flores. Era o início de uma nova jornada, com novos desafios e possibilidades infinitas. 5 anos se passaram desde a inauguração do Centro Educativo Guardião da Estrada. Vale das Flores, outrora uma pequena cidade pacata, havia se transformado em um modelo de cidadania e consciência ambiental, atraindo visitantes e estudiosos de todo o país. Numa manhã ensolarada de primavera, Cecília caminhava lentamente pela calçada que levava ao posto Estrela do Vale. Seus cabelos, agora com mais fios prateados, brilhavam sob a luz do sol nascente. Ao seu lado, Guardião caminhava com a mesma nobreza de sempre, embora seu passo fosse um pouco mais lento, reflexo dos anos que haviam passado. Chegando ao posto, foram recebidos por uma cena familiar, mas sempre emocionante. Sentinela, agora um cão adulto e imponente, estava em seu posto de observação, acompanhado por 2 filhotes. Os pequenos, frutos de um programa de reprodução responsável iniciado pela comunidade, eram a mais nova geração de guardiões da estrada. Bom dia, João, cumprimentou Cecília ao frentista, que após todos esses anos ainda mantinha o mesmo entusiasmo pelo trabalho. Bom dia, dona Cecília. Preparada para o grande dia? Cecília sorriu, um misto de emoção e nostalgia em seus olhos. Mal posso acreditar que chegou a hora. O grande dia a que se referiam era a cerimônia de comemoração dos 10 anos desde a chegada de Guardião a Vale das Flores. O evento, que seria transmitido nacionalmente, celebraria não apenas a história do cachorro-herói, mas todo o movimento de transformação que sua presença havia desencadeado. Ao longo da manhã, a cidade foi ganhando vida. Moradores e visitantes enchiam as ruas, muitos usando camisetas com a imagem de Guardião. O centro educativo, agora uma referência nacional em programas de conscientização, estava decorado para a ocasião. Por volta do meio-dia, carros começaram a chegar ao posto. Vicente e sua família,
incluindo Dona Elisa, que apesar da idade avançada fazia questão de estar presente, foram os primeiros. Logo depois, chegaram autoridades, jornalistas e até mesmo celebridades que haviam se engajado na causa ao longo dos anos. A cerimônia teve início no amplo auditório do centro educativo. Imagens da trajetória de Guardião eram projetadas em um telão, narrando sua incrível jornada. Depoimentos emocionados de pessoas cujas vidas haviam sido tocadas pela história do cachorro se sucediam, arrancando lágrimas e sorrisos da plateia. Quando chegou a vez de Cecília falar, um silêncio respeitoso tomou conta do ambiente. Ela subiu ao palco, acompanhada por Guardião, Sentinela e os 2 filhotes. Há 10 anos, começou ela, sua voz firme apesar da emoção, um cachorro perdido chegou à nossa cidade. Naquela época, não podíamos imaginar como aquele simples evento mudaria nossas vidas para sempre. Ela fez uma pausa, olhando carinhosamente para Guardião ao seu lado. Guardião não apenas protegeu nossa estrada. Ele nos ensinou o verdadeiro significado de dedicação, amor incondicional e propósito. Ele nos mostrou que, às vezes, é preciso se perder para encontrar seu verdadeiro caminho. Cecília continuou, narrando as mudanças que Vale das Flores havia experimentado. A drástica redução nos acidentes de trânsito, o aumento na adoção responsável de animais, os programas educacionais que agora eram replicados em todo o país. Mas o legado de Guardião vai além dos números e estatísticas, disse ela, sua voz embargada. Ele nos lembrou de nossa humanidade, de nossa conexão com a natureza e uns com os outros. Ele nos uniu como comunidade e nos inspirou a ser melhores. Ao final de seu discurso, Cecília anunciou a criação da Fundação Guardião, uma organização sem fins lucrativos dedicada a promover a segurança no trânsito, o bem-estar animal e a educação ambiental em todo o país. A plateia explodiu em aplausos. Guardião, como se entendesse a importância do momento, soltou um latido suave imediatamente seguido por Sentinela e os filhotes, arrancando sorrisos emocionados de todos os presentes. Após a cerimônia, enquanto as pessoas se dispersavam para a confraternização nos jardins do centro, Cecília encontrou um momento para se afastar. Acompanhada por Guardião, ela caminhou até o posto de observação na beira da estrada. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Cecília sentou-se ao lado de Guardião, como fizera tantas vezes ao longo dos anos. "Olha só para nós, meu velho amigo", disse ela suavemente, acariciando a cabeça do cachorro. "Quem diria que chegaríamos tão longe?" Guardião encostou sua cabeça no ombro dela, seu olhar sábio fixo na estrada à frente. Naquele momento, Cecília sentiu uma profunda sensação de realização e paz. A estrada se estendia diante deles, um símbolo de todas as jornadas, encontros e despedidas que a vida nos reserva. Mas agora, graças a um cachorro extraordinário e uma comunidade unida, aquela estrada era muito mais do que um simples caminho. Era um lembrete constante de nossa capacidade de transformar vidas, de encontrar propósito nas adversidades e de criar laços que transcendem o tempo e as circunstâncias. Enquanto o último raio de sol desaparecia no horizonte, Cecília viu Sentinela se aproximando com os filhotes. A nova geração de guardiões, prontos para carregar adiante o legado de amor, proteção e esperança. E assim, na curva que um dia fora palco de tantas histórias tristes, agora brilhava uma luz eterna de compaixão e união. O círculo estava completo, mas a história, longe de terminar, prometia novos capítulos igualmente inspiradores.